indicadores fundamentalistas da maneira mais fácil que você já viu na sua vida. Então você entra naquele site de investimento e tem várias letrinhas, PL, P sobre VP, ROI, dívida líquida sobre EBITDA, você fica meio perdido, e os influenciadores ainda gravam vídeos pressupondo que você já sabe tudo aquilo. Então fica tranquilo que aqui eu vou te explicar de uma maneira muito simples através de um método associativo. A gente criou palavras-chave para você associar com as siglas e nunca mais esquecer. Aliás, esse vídeo faz parte de uma série de 3 vídeos. O primeiro, balanço patrimonial fácil. A gente colocou aqui no canal, tá aí pra você ver. Se você quiser fazer o seu balanço patrimonial ou da sua empresa, tá lá. Depois, DRE fácil, com método associativo também, você vai saber ler uma DRE inteirinha. Inclusive, esses 2 primeiros vídeos tem até exercício pra você fazer e você vai entender isso de maneira bem fácil. E hoje, indicadores fundamentalistas de ações. Te prometo que esse vídeo vai ser muito bom. Só quero um compromisso seu. Se você aprender alguma coisa nova ou alguma associação nova aqui hoje, deixa um comentário, de verdade. Alguns vídeos meus estão tendo pouco comentário. Então, se você comentar, eu vou te agradecer muito. Então, vem comigo que esse vídeo está memorável. Se você não conhece o nosso trabalho, eu me chamo Daniel e este aqui é o canal Investland. Aqui você aprende economia e investimento assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores séries do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube. É muita ludicidade, é muita didática, só você encontra no nosso canal. Mas vamos ao que interessa, indicadores fundamentalistas. Separei os top 10 para você, tá? Com esse top 10 aqui você já vai conseguir adiantar muita coisa. Ah, para quem não viu o vídeo da DRE, eu comecei a DRE desde as contas de padeiro até ficar uma DRE completa. Vai lá de novo que tá muito legal. Mas vamos lá, top 10 indicadores fundamentalistas. Primeiro, ROI, Return on Equity, que todo mundo te ensina assim, mas você não lembra, cara. Então como é que você vai fazer para lembrar? Você vai falar que ROI agora é o retorno do empresário. Tá aqui, ó, ROI, retorno do empresário. Basicamente, Daniel, o que isso significa? Que ele mede o retorno do capital dos empresários ou dos acionistas, dos donos da empresa, e qual o retorno que eles estão tendo. Bom, e esses donos da empresa querem um retorno sobre o dinheiro deles. Por isso é interessante que esse retorno seja acima da Selic. Só para explicar, tá? Aqui é a palavra associativa e aqui é o quanto o indicador é bom. A gente vai te dar um número referência também, global, claro que depende muito do setor de cada empresa, mas a gente vai tentar te dar uma média geral, beleza? Porque é um vídeo introdutório. Então, se você tiver um ROI acima da Selic, é interessante. Pense comigo, todo empresário quer investir? Poxa, se a Selic está 14%, ele pode simplesmente botar o dinheiro dele no Tesouro Direto que vai dar 14%? Então é bem confortável. Agora, para eu investir no negócio, cara, eu quero ter um retorno acima da Selic, eu sou um empresário. Então meu ROI, retorno do empresário, Return on Equity, se for acima da Selic, é o ideal com toda certeza. Inclusive, eu sempre digo, enquanto a taxa Selic for maior do que a rentabilidade média dos negócios, o Brasil vai deixar muito de ir para frente, beleza? E aqui no cantinho você encontra a fórmula, então em cada tela vai ser assim, tá? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então vamos lá, payout, Daniel, o que significa? Payout significa payout, não tem uma palavra associativa para isso, mas é basicamente assim, ó, igual payout, tá? Mas o que isso significa? Sua empresa dá lucro, verdade? Verdade, mas ela pode fazer 2 coisas com o lucro. Uma, ela pode te dar, você que é dono, você que é acionista, ela pode pagar para você. Ou 2, ela pode reinvestir esse lucro. São 2 opções. E a proporção do quanto ela divide com você e o quanto ela volta para ela é o famoso payout. Vou já te dar um exemplo, tá? Uma métrica boa de payout é algo em torno de 30% a 60%, tá? E quanto mais constante for o payout, poxa, a empresa está acostumada a pagar 60%, 50%, 60%, é interessante também essa solidez, tá? Essa solidez, essa constância de payout. E claro, é sempre importante você comparar também payout entre empresas do mesmo setor para você ter uma referência. Um payout acima disso pode ser insustentável, porque a empresa está praticamente pagando tudo que ela lucra para você. A não ser que já seja um padrão, por exemplo, tem uma empresa, sei lá, a Taesa, não tô falando que é a Taesa, tá? Mas ela paga sempre 90% de payout, tá assim há muitos anos, então beleza, mostra uma solidez. Mas normalmente uma empresa que do nada ela paga 40%, daí depois pagou 100%, e tem empresas que pagam mais de 100% de payout às vezes, porque pagaram do caixa que tinham guardado, pode indicar que isso não é muito recorrente, tá? Então se estamos buscando empresas, principalmente de dividendos, se você tem aí um payout de 30% a 60%, é interessante. Abaixo disso, significa que a empresa ou é uma empresa ruim, ou pode ser uma empresa de crescimento. Porque, Daniel, pensa comigo, se a empresa lucrou R$100, meu, e ela tá querendo crescer, pô, ela não pode pegar esses R$100 e dividir em R$90 com você, que daria 90% de payout. Ela precisa reinvestir nela mesma.
Então, desses 100 reais, ela, por exemplo, pega 85 reais e reinveste nela mesma e sobra só 15 para você. Então, o payout foi 15%, foi um payout baixo. Nesse caso, não é porque a empresa é ruim, mas porque ela está reinvestindo para crescer. E no futuro, você vai ter aí os seus famosos dividendos. Inclusive, esse vídeo ele é um pouco enviesado para empresas que focam em crescimento, claro, mas mais ainda em dividendos, tudo bem? Aqui no canal a gente traz muito essa história da carteira previdenciária, de ganhar com dividendos, tá? Fórmula DPA sobre LPA. Daniel, mas me diz logo o que é LPA e DPA, que é mais um indicador para você ver. LPA é lucro por ação e DPA é dividendo por ação. Porque lembra que nem tudo que a empresa lucra, ela distribui com você. E isso aqui, ele quantifica isso, eu vou te mostrar como, tá? Não tem uma palavra associativa para isso, porque já é bem claro, LPA e DPA. Então, tá aqui a empresa XPTO. Imagina que tu pagou lá R$10 por ação. É o preço da ação, né? No dia de hoje é o preço que você pagou. Vamos dizer que manteve esse preço aí. Aí ela divulgou o lucro dela. Quando ela divulgou o lucro dela, ela falou, cara, lucrei R$2 por cada ação que eu tenho. Aí tu fala, show de bola, Daniel, eu tenho uma ação, logo eu vou ganhar R$2. Não. Porque depende do payout. Lembra o payout da empresa, que eu mostrei no slide anterior? Vamos supor que essa empresa ela distribui metade, ou seja, o payout dela é 50%. Logo, se ela lucrou 2 e o payout é 50%, se tu fizer a conta, ela vai te pagar, que é o dividendo pago por ação, R$1, porque ela paga 50% de tudo o que ela lucra. E esse DPA é o que entra no seu bolso. Se você tem 100 ações, por exemplo, você vai ganhar 100 ações vezes R$1, você ganha R$100 de dividendos, fechou? E aí vamos para uma próxima métrica, o PL, que todo mundo fala é o preço sobre lucro, mas a partir de agora você vai entender PL como pego logo. Você fala assim, mano, pego logo. Não, Daniel, não entendi o que você quis falar. Como que eu lembrei do PL, né? Os influenciadores falam, o preço sobre o lucro, porque em quanto tempo, tá? Eu falava assim, cara, o que o investidor quer saber? Ele quer saber o seguinte, o investidor que tá querendo dividendos, né? Ele fala assim, ó, meu irmão, se eu comprar ações dessa empresa, quanto tempo eu pego esse negócio de volta, bicho? Eu pego logo esse investimento de volta só com dividendos? Será que vem? Então, eu fazia essa pergunta, cara, eu pego logo meu dinheiro de volta, mano? Se eu botar só com dividendo, sem valorizar, só com dividendo, eu pego logo? Aí eu falei, mano, pego logo, será que eu pego logo? É uma métrica de tempo, né? Eu quero saber em quantos anos eu pego logo esse negócio de volta. E aí, o pego logo aí, será que eu pego logo só com dividendo, só com o lucro que a empresa dá? Na verdade, não é com dividendo, porque lembra no slide anterior que o dividendo às vezes ela é menor que o lucro, né? Por causa que depende do payout. Mas só com o lucro que a empresa dá, em quanto tempo eu pegaria? Tá aqui, ó. Em quantos anos levaria para você recuperar o investimento com os lucros que a empresa dá, tá? Se o payout for 100%, dá exatamente o número de anos. Por exemplo, se o PL da empresa é igual a 5, então teoricamente, em 5 anos, só com dividendos, porque ela pagou tudo que lucrou, né? Você recuperaria o dinheiro investido, tá? Isso é uma conta meio de padeiro, mas a lógica pra você entender é essa, tá? Tenta pensar como tempo isso aqui. E um PL bom é entre 4 e 8, é considerado um PL barato. Quando a gente tem essa dica aqui, tá? Do que é bom, é porque, ou normalmente é porque diz que a empresa é boa, ou porque ela é barata, ou porque ela é boa e barata. Lembra que a gente tá procurando empresas pra gente comprar, obviamente, né? Com o passar do tempo, empresas boas podem até aumentar o PL aqui, né? Mas, poxa, se você consegue empresas, você tá focado em dividendos, né? Que você consegue um PL entre 4 e 8, é um PL interessante. Calma que a gente vai já fazer um exercício e calma que a gente vai já entrar no site, analisar uma empresa real e tu vai entender certinho. Outra métrica, Dividend Yield, que é basicamente os dividendos. Dividendo vem da palavra dividindo, senhoras e senhores. Às vezes os caras falavam, porque pagou dividendo, o que acha dividendo? Aí eu troquei o E pelo I, dividindo. Opa, dividindo? Dividindo é legal. Dividido comigo, dividido ganha dinheiro. Dividindo gosto. Dividido na empresa comigo, dinheiro no meu bolso. Então, o dividendo é basicamente o quanto ela vai pagar para você, mas expresso em porcentagem. Não tem aquele DPA que a gente calculou lá, o dividendo por ação? Pois é, aquilo está expresso em real. Aqui a gente vai expressar em porcentagem. Tá aqui, ó, quanto em porcentagem a empresa divide, ela te paga, tá? Para você, através dos lucros. Uma métrica boa é um dividend yield sempre acima de 6%, tá? Isso de acordo com o Luiz Barsi, isso de acordo com o livro do Décio Bazin, tá? E eu, Daniel, eu gosto de usar, eu sou um pouco mais conservador, eu sempre procuro empresas que costumam pagar sempre acima de 7,2% de dividend yield. Aí você fala, Daniel, mas isso é uma burrice, porque a taxa Selic é 10%, é 12%, é 14%, no Brasil é muito alta. Como que tu quer empresa que paga 7%? Ô, queridinho, dividendo é só uma forma de você ganhar. Você esqueceu que a empresa valoriza também? E eu
posso ganhar. E tem uma outra coisa, quando a empresa valoriza, esse meu dividendo relativo, que é o yield on cost, posso fazer um vídeo sobre isso, de 7%, ele pode subir para 15%, para 20%, para 30%, para 50% de dividendo ao ano que eu ganho sobre relação ao valor que eu investi. Você fala, Daniel, que loucura! Sim, isso acontece. Eu tenho empresas na minha carteira que estão com yield on cost de 22%, queridos. Isento de imposto de renda. Te mete. Se inscreve no canal que você aprende. Depois, P sobre VP. Todo mundo te ensina preço sobre valor patrimonial. Não. Como que eu aprendi esse negócio? Muito simples. Pera aí, vale a pena? Uma pergunta, olha só. Pera aí. P sobre VP. Pera aí, vale a pena? Então, cara, o P sobre VP é uma métrica que tu olha rápido pra tu ver se a empresa vale a pena. E quando tu faz essa pergunta pra ti mesmo, olha só. Pera aí, vale a pena? Tá vendo esse? É um barulho de você pensando. Só que um barulho de você pensando também tá fazendo o número 1. E esse número 1... Nossa, eu tô igual um maluco gravando esse vídeo, né? Mas tá bom, é pra didática. E esse número 1 é um número de referência pra você. Eu vou te mostrar aqui, dá uma olhada. Aí beleza, quanto o mercado está pagando pelo valor contábil da empresa? Tá, beleza. Mas você quer saber se vale a pena. Então, ó, pera aí, vale a pena? 1 é um número de referência. Logo, se está abaixo de 1, a empresa está provavelmente descontada. Uma empresa barata, então... É bom de você comprar, principalmente isso aqui para fundo imobiliário. E se for fundo imobiliário de papel, eu sei que não é fundo imobiliário o vídeo aqui hoje, mas assim, fundo imobiliário de papel, esse P sobre VP se aplica, esse 1 se aplica mais ainda. Então se tu estiver comprando FII de papel acima de 1, meu irmão, não sei se tu tá fazendo um bom negócio não. Então abaixo de 1 tá descontado, tá barato. A 1 é o preço justo, porque tecnicamente é o seguinte, ó, valor patrimonial. O que é o valor patrimonial? Pensa num monte de prédio. É todos os prédios que a empresa tem junto, as coisas que ela tem. Pensa isso, o valor patrimonial é um bom começo para você analisar. Aí esse monte de prédio vale R$1 milhão. E aí te oferece para você comprar esse prédio por R$1 milhão. Então, pô, tô comprando 1 milhão de prédio e eu tô dando R$1 milhão. Então eu tô comprando um preço justo. É 1. Mas se o cara tá desesperado e ele fala, cara, tem aqui R$1 milhão de prédio, tem toda a minha empresa, é o valor patrimonial dela. Mas você vai pagar 800 mil. Ou seja... Está com 20% de desconto. Você fala, caraca, pera aí, vale a pena? Menor que 1, show de bola, tá descontado. E acima de 1, teoricamente, tá caro, tá? Mas, calma. Não vai sair olhando lá o site do investidor 10 vendo lá que é 1, menor que 1 tá barato. Porque é o seguinte, às vezes a empresa pode estar barata, porque esse monte de prédio aí avaliado em R$1 milhão, às vezes estão se deteriorando, né, queridos? Às vezes a empresa tá ruim, aqueles prédios valem R$1 milhão hoje, mas já tá cheio de pilar torto, o elevador tá com fio quase para cair, então fala, opa, então às vezes tá barata por um motivo, por isso que você não se liga só em um indicador. E às vezes o prédio também tá maior do que 1, mas vale a pena, por exemplo. O prédio vale R$1 milhão, mas estão te vendendo por R$1,5 milhão. Logo, o P sobre VP é 1,5, você fala, tá caro, mas de repente você sabe que lá no futuro, um dos donos desse prédio junto com você vai ser o Lionel Messi. Então, poxa, pô, o Messi vai ser dono do prédio comigo, então vai valorizar no futuro, então eu pago um pouco mais caro agora, porque no futuro vai valorizar e essa conta vai valer a pena. Entendeu a parada? Então, não é só olhar o P sobre VP menor que 1 e comprar, mas é um bom indicativo de que você está comprando abaixo do preço. Peraí, vale a pena? Técnica nossa de investimento. Se já valeu a pena, se inscreve no canal. Se não, tá tudo bem. A galera não se inscreve, não comenta, né, bicho? Eu me esforço tanto, mas tá bom. Vamos lá. Próximo indicador, EV sobre EBITDA. Esse é meio chatinho, tá? Mas eu vou te dar um número de referência para você, pelo menos começar. Você começa decorando e depois você vai entendendo. Esse é o melhor caminho, na minha opinião, tá? Que é o valor da firma, que é basicamente o valor de mercado da empresa e mais algumas coisinhas da dívida e tal, sobre o EBITDA, que é a geração de caixa operacional. Aí você fala, Daniel, não entendi nada. Pois é, por isso que a galera tem dificuldade. Mas se olha só, tu não sabe o que é EBITDA, mas se tu vê lá o meu vídeo da DRE, meu irmão, tu vai entender o que é EBITDA da maneira mais fácil do mundo. Em grosso modo, é aquele lucrão que dá conta do padeiro. Como assim? Tu tem um carrinho de cachorro-quente, aí tu tem lá, tu faturou 10 mil, mas beleza, aí tu paga todos os custos. Qual é os custos? É o preço da salsicha, o preço do pão, o preço lá do negócio do carrinho, o preço de um funcionário teu que fica lá, pagou todos os custos lá. Aí sobra aquele lucrinho, né? Aquele é o EBITDA, é o lucro operacional. É o que a sua operação de vender cachorro-quente gera de caixa. Mas, Daniel, esse não é meu lucro líquido? Não, porque no lucro líquido, na DRE, tem algumas coisas abaixo do EBITDA ainda. Como, por exemplo, vai que tu é o dono do cachorro-quente, mas assim, tua operação gera esse caixa aí, né? Mas e se tu tiver uma dívida ali com a agiota? Então tem que pagar. Mas se tu tiver uma aplicação financeira no Tesouro e você tá ganhando dinheiro, então
a sua empresa tem o lucro operacional, mas embaixo entra os juros, por exemplo. Se ela está devendo alguém, bate um pouquinho desse lucro, verdade? Se o carrinho deprecia, abate um pouquinho desse valor. E ainda aqui no final entra um negócio chamado imposto de renda, né? Porque o leão tem que estar lá, né? Aqui no canal a gente não é contra imposto, não. A gente é contra muito imposto, mas a gente entende a lógica dos impostos, tá? Mas o leão tem que estar lá, o imposto de renda. Aí no final vem o lucro líquido. Mas o EBITDA é aquele lucro primordial básico que a criança entende, que é a geração de caixa só da operação em si de vender cachorro quente, fechou? Então, quando tu divide o valor da firma sobre o EBITDA, você vai ver o quanto que o mercado paga por cada real gerado. E aqui o número de referência bom, por exemplo, é abaixo de 7, tá? Então, como assim? Imagina que tu tem uma empresa lá. E a cada R$1 que ela gera, nessa forma aí do EBITDA e tal, você tá disposto a pagar um valor. Poxa, quanto menor você pagar, melhor, né? Por exemplo, cara, se a cada R$1 que você gera, cara, eu quero pagar aí R$5. Tá bom? Tá bom. Pô, Daniel, não tá caro? Não, filho, porque tu tá pagando R$5, mas a empresa vai ser tua para sempre. Depois esse dinheiro vai se pagar e você vai continuar gerando esse R$1, ou pode aumentar. Agora, por exemplo, se essa empresa gera R$1 de caixa e você tem que comprar ela com EV sobre EBITDA 40, você fala, meu irmão, a cada 40 conto eu vou gerar não sei se compensa não. Por isso que esse valor, teoricamente, quanto menor, melhor. Só lembrando que nem o indicador aqui representa 100% de toda a realidade, belezura? Mas o indicador dívida líquida sobre EBITDA é basicamente o seguinte, ó. Tu não tem lá a tua operação de gerar cachorro-quente? Tem. Só a operação mesmo. Esquece um estado aqui no final, imposto e o que tu deve. Pois é, tu tem a tua operação de gerar cachorro-quente, beleza. Aí tu vai dividir isso pela tua dívida líquida, que é a dívida que tu tem lá. Na verdade é o contrário, é a dívida dividida sobre a tua geração de cachorro-quente, tá? E aí com isso você vai ter um número que vai te mostrar mais ou menos o quão alavancado está a sua empresa, tá? E vai te mostrar também em quanto tempo você quitaria sua dívida só gerando os cachorro-quente lá, filho. Vou te dar um exemplo aqui, abaixo de 3. Então, por exemplo, tua operação de cachorro-quente gera R$100 mil. Haja cachorro-quente, hein? E a tua dívida é R$300 mil. Então, só com a operação de cachorro-quente, tu vender um ano, R$100 mil, outro ano, R$100 mil, outro ano, R$100 mil, dá 300 mil. Então, em 3 anos, você pagaria a sua dívida só com a geração de cachorro-quente. E aí, abaixo de 3, a gente considera que é um número bom, tá? Depende muito do setor também, isso aqui, assim como todos os outros indicadores, depende muito do setor. Mas uma dívida acima de 3 significa que a empresa está muito alavancada, ela tomou muita dívida para poder estar operando, beleza? Aqui embaixo a conta. Margem líquida, esse é moleza, a margem líquida nada mais é do que o lucro líquido expresso em porcentagem. Então, no exemplo que eu vou te dar, você vai entender melhor. Mas em geral, 10% acima de lucro líquido, depende do setor também, tá? Mas pelo menos 10% já é um lucro líquido interessante. O varejo, por exemplo, empresas de varejo que tem 10% de lucro líquido seria um paraíso. Normalmente elas operam com lucro líquido bem menor. Mas assim, se tu tá aqui no canal, dificilmente tu vai ser fã de empresa de varejo, né? Mas tudo bem. E aí temos a fórmula lucro líquido dividido pela receita líquida. Último indicador, CAGR, crescimento composto anualizado. É basicamente o seguinte, filho. Tem lá o ano 1, 2019, aí tu faturava X. Aí daqui 5 anos, ou 2024, por exemplo, tu faturava X mais um pedaço. Aí ele calcula esse crescimento, só que ele não calcula esse crescimento a juros simples ou a crescimento simples. Ele calcula crescimento composto, porque, por exemplo, se eu faturo 20, aí eu subo para 40, é muito fácil, essa conta é 100% de crescimento. Mas quanto é o composto anualizado? Qual é a porcentagem que se eu replicar por ano, no final vai somar 100%? Aí você fala, Daniel, é 20% ao ano. Não, essa seria uma conta de juros simples. Mas o CAGR, ele se trata de crescimento composto. E eu vou já te mostrar aqui na nossa fórmula também. E o crescimento composto, você calcula normalmente ou das receitas ou dos lucros. Receita é basicamente o faturamento da empresa total e lucro é basicamente o lucro líquido da empresa. As receitas é interessante ela sempre crescer acima de 10% e os lucros crescerem pelo menos acima da inflação. Com isso, a gente vem aqui para nossa planilha top, que você vai aprender tudinho aqui no exemplo, ó, moleza, tá? Vamos lá, claro que algumas coisas são dadas, né? É o faturamento e tal, não é uma conta. Então, por exemplo, sua receita líquida, vamos lá, você faturou 100 mil real, vamos lá, bota 100 mil reais, beleza do céu. Aí tu aprendeu lá na DRE que tem um monte de custo, né? Então, beleza, a gente pegou, botou esses custos aqui, por exemplo, 80 mil reais, né? Da operação lá, só de vender cachorro quente. No final sobrou 20 mil reais, que é o EBITDA, que é a sua geração de caixa operacional. Pagando toda a operação, você lucra isso. Mas o EBITDA é os ganhos antes dos impostos e dos juros, né? Então, aqui embaixo rola aquele lance, ó. Cara, quanto que eu pago de imposto? Quanto que eu pago de juros? Vamos dizer que é 5 mil. 5 mil está aqui. No final disso é que vem o quê? O lucro líquido, 15 mil reais. Mais indicadores que a gente aprendeu aqui.
Vamos lá, a gente aprendeu esse aqui de baixo, que é a margem líquida, que nada mais é do que o lucro líquido, que é 15 mil reais, que é expresso em reais. A gente expressa isso aqui em porcentagem. Dividindo o lucro líquido pela receita líquida, que é o faturamento, você tem 15%. Uma outra coisa que a gente já pode calcular também é o seguinte, o patrimônio líquido, vamos supor que você sabe lá do balanço patrimonial, que é 90 mil reais dessa empresa, tá? 90 mil. E eu tenho aqui que o meu lucro líquido foi 15 mil reais. Quando eu divido o meu lucro líquido pelo patrimônio líquido, lembra que o patrimônio líquido é o dinheiro dos sócios, né? E os sócios querem saber se o dinheiro dele está capitalizando bem, através do ROI, que é o retorno do empresário. Então ele quer saber, meu irmão, quanto foi meu lucro? 15 mil. E quanto que é o meu dinheiro que está na empresa? 90 mil. Divido um pelo outro, 15 por 90, 16%. Opa, acima da Selic, legal. Está valendo a pena eu investir nessa empresa? Muito bom. Uma outra coisa que a gente tem interessante, vamos supor que você tem uma dívida líquida de 50 mil reais, né? Aí você fala, Daniel, eu quero saber se a minha empresa está muito alavancada. Então tá aqui, ó, sua operação de gerar cachorro-quente, 20 mil reais, filho. Só com a operação, em quanto tempo tu paga a dívida, divide um pelo outro, muito simples, tu vai ver, dívida líquida sobre EBITDA, 2,5. A gente está atrás de dívida líquida sobre EBITDA menor que 3, muito interessante. E a gente vai continuando aqui. Esquece esses aqui que apareceram agora, vamos focar do lado esquerdo aqui, tá? Primeiro, valor por ação, vamos estipular aqui. Vamos supor que uma ação dessa sua empresa de cachorro-quente é 10 real. Lucro por ação, vamos dizer que ela deu 2 reais de lucro por ação. E aqui a gente vem no payout. Cara, quanto que essa empresa distribui de payout? Vamos botar 50%. Logo, se ela lucra 2 reais e distribui só metade, quanto que vai dar o dividendo por ação, que é o que ela distribui? Olha a conta aqui, ó, R$2,50. Olha, eu vou dar tab, ó. Calculei R$1. Então, esse vai ser o seu dividendo por ação. E, Daniel, e qual é o meu dividend yield? É basicamente expresso em porcentagem, cara. Que é esse meu R$1 aqui em relação ao preço da ação que eu paguei. Pô, eu paguei R$10 pela ação. E eu tô recebendo R$1 de volta de dividendo? É só dividir 1 por 10, tu vai ver que é 10%. Esse é seu dividend yield. Pô, Daniel, show de bola. Top demais. Agora eu quero saber o peraí vale a pena, se essa empresa vale a pena mesmo. Aí beleza, somou um monte de prédio lá. Aí fez a conta de prédio, fez a conta de cachorro quente, é salsicha, é não sei o quê. E somou lá que tudo, o valor patrimonial é X mil reais lá. Aí converteram isso pro valor da ação. Você fala assim, cara, isso aqui é como se fosse R$11 por ação. O preço dessa, o valor patrimonial dessa empresa é R$11 por ação. Aí tu fala, opa, mas eu tô querendo comprar ações dessa empresa de cachorro quente. E eu tô entrando aqui no site para comprar e tá R$10. Mas o valor patrimonial dela tá 11. Então, pera aí, ó. O valor dela tá R$10, mas o valor patrimonial tá 11. Vamos ver se vale a pena? Pô, se eu vou pagar 10 e tô levando 11, se eu fizer a conta do preço da ação sobre o valor patrimonial, eu vou ter 0,9. Então, pera aí, vale a pena? Menor que pô, tá barato, então compensa comprar. Claro que a gente já viu aqui que as outras métricas da empresa tá boa, o ROI, o endividamento e etc e tal. Não é uma pegadinha, tomou oportunidade. Daniel, como que uma empresa boa pode estar barata? Normalmente o pessoal tem medo de político, ou então o pessoal é meio conspiracionista. Na época do Lula, que o Lula ganhou, o pessoal, vai virar Venezuela e tal. Esse tipo de coisa, ou na época do Bolsonaro teve a pandemia, ele falava aquelas coisas. E aí o mercado é meio emocional e deixa as melhores empresas para baixo. Acontece isso muito com o estatal, por exemplo. Você vai ver um monte de influência no podcast falando assim, ó, porque tem o risco estatal, porque tem o risco estatal. Sim, tem o risco estatal. Beleza, mas assim, tu esqueceu, não sabe mais analisar a empresa não agora com os indicadores? Tem empresa estatal que é muito boa e tem empresa estatal que é péssima. E tem empresa privada que é boa e tem empresa privada que é péssima. Então pouco me importa isso, se eu sei analisar as empresas. Inclusive eu ganhei muito dinheiro com o estatal, já procura alguns vídeos aí que você vai ver, tá? E aqui no final o que a gente tem? PL, preço sobre lucro. Daniel, é o preço da ação dividido pelo lucro que ela deu. Olha só, 5, então peraí, PL, pego logo? Deixa eu ver, pego em 5 anos. Então se esse lucro todo aqui, ó, do real, viesse pro meu bolso todo ano, em 5 anos eu pegaria meu dinheiro de volta. Só que o payout não é 100%, né? É que é 50%, então meu dividendo tá vindo menos. Mas tranquilo, só com o lucro eu sei que eu pegaria em 5 anos de volta esse investimento. Aí você fala, Daniel, não é justo ela dividir só 50% de payout comigo, tô perdendo dinheiro. Você não está, gafanhoto. Esse dinheiro está voltando para a empresa, ela está reinvestindo, está crescendo. Ou tu acha que as outras empresas cresceram distribuindo todo o lucro, né? Fala para mim, as empresas monstras que tu vê hoje, elas distribuíram todo o lucro desde o começo. Não, elas investem e se tornam cada vez maiores. Aí quando elas forem gigantescas, ela dividir lucro com você, meu irmão, aí tu vai para Paris, para Dubai, para os Estados Unidos e para esses lugares aí. Então fique tranquilo que o seu lucro tá lá. E aí a gente vem agora para o CAGR, que é o crescimento composto dos 5 anos. Então vamos fazer uma simulação aqui, beleza? Tua empresa começou faturando 50 mil reais, beleza? Aí subiu para 65 mil reais, aí subiu para 100 mil reais. Que nem eu falei, ela cresceu de 50 para 100 mil, ela cresceu 100%. Então é 20% por ano. Não, porque se você fizer a conta composta de juros, não é juros aqui, tá? Mas é crescimento composto, você vai ver que ela cresceu
14,87% ao ano. Duvida de mim? Vamos lá na calculadora do Raul, então. Imagina que a tua empresa tá aqui, ó, 50 mil reais, 14,87% ao ano, no período de 5 anos. Tá aqui, ó, 100 mil reais, 72 centavos. Então, 14,8% ao ano em 5 anos dá 100%. Aqui, meu filho, a gente comprova tudo ao vivo. E para fechar, vamos analisar uns indicadores no site agora? Vamos aqui, por exemplo. A gente vem aqui Sanepar, uma empresa aqui que a gente tem de saneamento. E vamos olhar, por exemplo, cara, indicadores. Pego logo, poxa, em 4 anos só com lucro pegaria de volta. Interessante. Pera aí, vale a pena? Menor que 1. Poxa, interessante, tá barato. E aqui você vê o histórico dela. Poxa, a média do setor é negociar 1,27. Poxa, a média dela é negociar perto do valor justo, 95. Ela tá 89, então parece que tá barata. Aí você vê algumas outras coisas. Margem líquida tá acima de 10, tá 34, muito bom. Bora ver a dívida dela? Dívida líquida sobre a EBITDA, cadê? 1,45, menor que 3 top. Bora ver o retorno do empresário, o ROI? Será que tá aqui o ROI acima da Selic? 20%, muito bom, interessante essa companhia. Bora ver o crescimento composto das receitas. Poxa, 7,7%. Poderia estar melhor? Poderia estar 10%? Poderia, mas beleza, tá crescendo. Tá acima da inflação pelo menos. E o dos lucros, Daniel, tá acima da inflação? Poxa, tá bastante. Então, olha só, a empresa cresceu o faturamento, em média 7,7% ao ano, nos últimos 5 anos, mas o lucro cresceu mais ainda. Então, poxa, a operação dela melhorou de qualidade, que tá sobrando mais lucro. Caramba, Daniel, muito boa a empresa, mas vamos ver o dividend yield agora, cara. Poxa, vou comprar. Dividend yield, opa, 4,5%. Daniel, não tá maior que 6%. Nem do que aquele 7,2 lá que tu gosta. Inclusive, eu não falei que eu gosto do 7,2 porque eu boto uma margem de 20% para cima, acima do 6, tá? Daniel, por quê? Porque vai que um dia taxam os lucros e dividendos, etc. No mundo inteiro taxa, tá? Então, enfim. E também serve como margem de segurança, tá? Não só pela taxa. Mas olha só, o histórico de dividend yield da Sanepar é 6,47%. Agora tá um pouco menor. Aí você vai ver o quê? Você vai ver, cara, será que aconteceu alguma coisa com a empresa? Será que ela tá distribuindo menos? Será que ela vai gastar mais? Ela vai investir? Será que tá ruim? Será que aconteceu um caos? Aí você vai pesquisar. Mas então, meus amigos, esse foi um vídeo sobre os seus 10 principais indicadores fundamentalistas. Teve até mais de 10, teve exercício, teve entrar em site. E esse é o nosso método de ensinar aqui em Investland. Espero que você tenha gostado. Se você, porventura, chegou aqui no final do vídeo, te peço somente um comentário. Se você puder se inscrever, vai ser ótimo também. E me diga um tema de vídeo que você gostaria que a gente ensinasse com essa didática que a gente usou aqui. Uma honra estar com todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo.